Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 11 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna. O risco de seguir Jesus, porque Ele me ajuda quando preciso, é grande. O risco de transformar a igreja em um supermercado da fé, onde compro a graça que preciso, é trágico. Afinal, eu sigo Jesus porque eu amo ou porque me sacia? Claro que Deus me satisfaz mais do que qualquer outra coisa, mas eu devo levantar um pouco o olhar desse chão interesseiro. Trabalhai pelo alimento eterno. Acreditar em Jesus, construir o reino. Hoje posso me perguntar: quanto tempo e energia estou gastando para construir o reino com garra e gratuidade? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois a este Deus Pai assinalou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, meditaremos hoje com uma homilia do nosso Papa Francisco, muito simples, como é característica do Papa Francisco, mas rica de grandes aconselhamentos. Diz Papa Francisco: quando o Senhor se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, eles ouvem a voz de Deus Pai, que diz: este é o meu Filho, escutai-o. A graça de ouvir Jesus. Por quê? Para alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. E esta é uma tarefa do cristão. Quais são as tarefas do cristão? Talvez me dirás: ir à missa aos domingos, fazer jejum e abstinência na Semana Santa, fazer isto ou aquilo. Mas a primeira tarefa do cristão é ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus, porque Ele nos fala e nos salva com a sua palavra. E Ele torna mais firme, mais forte a nossa fé com esta palavra. Escutai Jesus. Mas, Padre, eu escuto Jesus, o escuto tanto. Sim? O que escutas? Ouço o rádio, a televisão, as conversas das pessoas.
Ouvimos tantas coisas durante o dia, tantas coisas. Mas vos faço uma pergunta. Dedicamos um pouco de tempo, todos os dias, a ouvir Jesus, a ouvir a palavra de Jesus? Em casa temos o Evangelho e ouvimos todos os dias Jesus no Evangelho. Lemos um trecho do Evangelho? Ou temos medo disso, ou não estamos acostumados? Irmãos, não é como dizer do diário espiritual. Parece que o Papa aqui está falando do diário espiritual. Escutar a palavra de Jesus para nos alimentar. Isto significa que a palavra de Jesus é o alimento mais forte para a alma. Alimenta a nossa alma, alimenta a nossa fé. Eu vos sugiro que dediqueis todos os dias alguns minutos para ler um lindo trecho do Evangelho e ouvir o que ele descreve. Ouvir Jesus e aquela palavra de Jesus todos os dias entra no nosso coração e nos torna mais forte na fé. É exatamente isso que a gente faz com o diário espiritual todos os dias. O Papa Francisco continua. Sugiro também que tenhais um pequeno evangelho, pequenino, para levar no bolso, na carteira e quando temos um pouco de tempo, talvez no carro, quando é possível, quando estiver sentado aqui ou ali, podes ler também durante o dia, pegar no evangelho e ler 2 palavrinhas. O evangelho sempre conosco. Dizia-se de alguns mártires dos primeiros tempos, por exemplo, de Santa Cecília, que levavam sempre o Evangelho com eles. Levavam o Evangelho. Ela, Cecília, levava o Evangelho. Porque é precisamente o nosso primeiro passo. É a palavra de Jesus, aquilo que alimenta a nossa fé. E depois, a segunda graça que pedimos é a da purificação dos olhos do nosso espírito, para preparar os olhos do espírito para a vida eterna, purificar os olhos. Eu sou convidado a ouvir Jesus, e Jesus manifesta-se com a sua transfiguração, convida-nos a olhar para Ele, e olhar para Jesus purifica os nossos olhos e nos prepara para o paraíso, para a visão do céu. Talvez os nossos olhos estejam um pouco doentes, porque vemos tantas coisas que não são de Jesus, que são até contra Jesus, coisas mundanas, coisas que não fazem bem à luz da alma. E assim, esta luz apaga-se lentamente e, sem saber, acabamos na escuridão interior, na escuridão espiritual, na escuridão da fé. Escuridão porque não estamos habituados a olhar, a imaginar as coisas de Jesus. É isto que nós hoje pedimos ao Pai, que nos ensine a ouvir Jesus e a olhar para Jesus. Escutar a sua palavra é muito importante. E prestem atenção. Quando leio o Evangelho, posso imaginar e ver como era Jesus, como fazia as coisas. E assim a nossa inteligência e o nosso coração vão em frente pelo caminho da esperança, no qual o Senhor nos coloca, como ouvimos que fez com o nosso pai Abraão. Recordai-vos sempre, escutar Jesus nos torna mais fortes na fé. Olhar para Jesus para preparar os nossos olhos para uma linda visão do seu rosto, onde todos, o Senhor nos conceda a graça, nos encontraremos numa missa sem fim. Assim seja. E agora vamos colocar em prática esses aconselhamentos do Papa, irmãos. Vamos ler o Evangelho de hoje e deixar um minuto para nos colocar no coração de Jesus, sentir o que ele sentia, imaginar a cena dos que o procuravam por interesse,
escutar a resposta de Jesus e entender o que ele queria dizer. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que antes havia aí um só barco e que Jesus não tinha entrado nele com os discípulos, os quais tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava aí, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e foram procurar Jesus em Cafarnaum. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai assinalou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. E agora, diante desta reflexão, nós podemos tomar um propósito que pode ser um especial amor à palavra, pode ser trabalhar para o alimento que não se perde, para o alimento da vida eterna, para o reino de Deus. Escute esta palavra, escute o Espírito Santo e escolha seu propósito. E agora, irmãos, diante deste propósito inspirado por Deus, como posso colocá-lo em prática no dia de hoje, para que concretamente eu possa ver Jesus a partir dessa escuta?
trabalhai pelo alimento que permanece. Paz e alegria a todos. Jesus, o pão da vida, o pão da minha vida. Paz e alegria a todos. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Na tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar.